Boa tarde, Mirassol, região. Sou Arnaldo, médico aqui em Mirassol do Oeste, Mato Grosso. Eu venho através desse vídeo compartilhar os nossos resultados e nossa experiência frente ao tratamento do Covid-19 em nossa unidade, para as comunidades vizinhas, onde lutamos com a falta de leitos de terapia intensiva continuamente, após os dias marcantes dessa última semana, onde nós atingimos mais de 2.000 pessoas que vieram a falecer pelo Covid, nós fomos incentivados pela nossa equipe, pelos pacientes, para que nós fizéssemos algo para compartilhar nossas ideias, compartilhar os conhecimentos adquiridos com a doença e afins. Pois bem, nós pensamos assim, essa doença ela é uma doença infecciosa, porém as complicações elas se dão pela parte imunológica, certo? Pela uma vasculite sistêmica, pelo processo inflamatório que é muito grande, que ocorre naqueles pacientes que complicam. Há um ano fazemos segmentos das crianças, das gestantes, dos portadores de doenças reumatológicas como lúpus, doença de Crohn, artrite reumatoide, espondilite anquilosante. Nós tivemos aqui um caso de uma paciente infectada e ela tinha recentemente feito um transplante de rins. E os nossos moradores de ruas, os alcoólatras, os usuários de drogas e afins também. Nesse grupo, nós percebemos que eles se contaminaram, porém não desenvolveram a doença de forma grave, certo? Por volta de outubro de 2020, com o tratamento que nós havíamos empregado ali um mês antes, que se compreendia em drogas com efeito, com eficácia anti-inflamatória potente e imunossupressora, entre eles os inibidores de leucotrienos, bloqueadores de canais de cálcio, imunossupressores orais, anti-inflamatórios não esteroidais e os esteroidais também, a colchicina e um resultado interessante que a gente tem observado com o metotrexate. Nós empregamos o metotrexate aqui desde setembro do ano passado e a resposta ela é impressionante, tá? E recentemente nós utilizamos também com mais vinco, os biológicos, Já tive a experiência de usar o Etanercept, que é impressionante, e recentemente o tocilizumab, inibidor da interleucina 6. No mesmo período do ano passado, nós tínhamos uma média de 5 pacientes intubados por semana. E nesse mesmo período, nós fizemos um levantamento, estamos há 4 meses sem intubar ninguém aqui, após esse tratamento. Isso é um fato relevante e eu acredito que ele precisa ser compartilhado nesse momento, porque nós estamos perdendo o controle, ao meu ver. E sobre a tocilizumab, uma crescente expectativa pelo uso tem sido feita pelos próprios pacientes. Nós temos recebido telefonemas de Rondônia, Acre, do Pará, hoje de manhã pelo Rio Grande do Sul, tá? Onde médicos compartilham do que nós temos feito aqui, da dosagem que é usada, certo? Do que nós conseguimos fazer aqui em Mirassol. Nosso protocolo, especificamente, ele tem se baseado em 2 coisas. Primeiro, nós não estratificamos a doença em pulmonar e extrapulmonar. Há quem queira classificar em fase 1, A2A, A2B e etc. Porém, para ficar fácil, nós sempre fizemos assim. Então, recebeu o diagnóstico do Covid-19, fazendo um simples raio-x cada 3 dias para averiguar a possibilidade de acometimento do pulmão, certo? Aqueles que não manifestaram sintomas pulmonares e que não tenham sinais clínicos e radiológicos da doença, o tratamento se baseia em sintomáticos, certo? Segundo, aqueles pacientes que abrem o quadro com tosse ou sinais radiológicos, temos disponibilidade das medicações já citadas. Além dos exames preconizados pelo Ministério da Saúde, temos a possibilidade de contar na nossa região com o resultado rápido da procalcitonina e da interleucina 6. E aí nós decidimos se vamos usar biológico ou não, dependendo do estado do paciente, porque muitos chegam para a gente já tarde, não no início da doença.
Muitas dúvidas têm surgido recentemente com um vídeo do nosso colega dizendo para não suprimir a resposta imunológica. Porém, não se atenta a um fato. Quando recebemos o diagnóstico pelo SWAB, por exemplo, ou seja, pela sorologia, o tempo de replicação já se avançou. Ou seja, o seu sistema imunológico, ele não, de certa forma, ele não foi competente para evitar a progressão do vírus. E caso o paciente apresente sintomas pulmonares, a partir de agora é a exacerbação do sistema imunológico que lhe causar os malefícios, que lhe causará as complicações. Então, dessa maneira, a modulação se faz necessária. Aí as perguntas, mas se usarmos imunossupressores não pioramos? Não corre o risco de zerar a imunidade? Essas são as perguntas mais comuns. A resposta é não. Se nos basearmos nos exames procalcitonina, interleucinas e nas provas anti-inflamatórias, podemos usar medicamento com segurança, porque descartamos uma infecção bacteriana conjunta. Lembrando que nem doença como HIV é capaz de zerar o mecanismo imunológico. As pessoas que usam imunobiológico, como na artrite reumatoide, elas não poderiam sair na rua de qualquer forma, porque senão elas se contaminariam com uma bactéria, elas teriam um sistema imunológico em teoria mais fraco, e elas não poderiam estar andando na rua, nós teríamos que recolhê-las em casa, certo? Então o termo é imunomodulação, certo? Deixar a resposta imunológica comportada, assim como acontece nos organismos das nossas gestantes. Sem contar com a ação de mais de 36 interleucinas que se tem conhecimento, que o sistema imunológico, de certa modo, ele vai continuar em progressão, ele vai funcionar. Outra questão que por vezes tem levantado nos colegas da UTI é que o uso da tocilizumab tem aumentado a mortalidade em pacientes graves. Por isso são contrários ao uso, sem contar que baixa a imunidade e aumenta o índice de infecção bacteriana secundária. Bem, assim, defendemos o uso numa fase mais precoce, né? No pico da tempestade, digamos assim. Mas o uso tardio em pacientes graves submete a lembrar aquele estudo famoso que usava repositores hormonais em mulheres com idade avançada. Ou seja, aumenta a mortalidade por outras questões, que foi bem definido nesses estudos. Então eu não acredito que por isso nós devemos parar de usar na fase mais precoce. E resolvemos investir nos imunossupressores com os corticosteroides em doses menores, porque para evitar os efeitos colaterais dos pulsos, evita-se os efeitos colaterais dos corticosteroides, de uma forma geral, correto? E no pós-Covid também, nós tivemos a recuperação melhor do quadro pulmonar pela nossa equipe de fisioterapia. Recentemente, introduzimos também uma droga que nós acreditamos muito aqui no nosso serviço, que estabiliza endotélio, que é a pitavastatina. Pitavastatina dose de 4 mg. Já uma resposta surpreendente com essa droga, mas isso aderido a um tratamento completo, correto? Estamos à disposição para aprendermos mais, para desenvolvermos um tratamento, né, definitivo. Nós temos aqui uma dificuldade de empregar estudos, porque nós estamos em guerra, né? Nós não estamos com tempo de corrermos atrás digamos assim, de autorização para se fazer estudos, mas nós usamos essas drogas com segurança, nós estamos tendo um resultado surpreendente, certo? E esperamos que nós possamos contribuir com as pessoas que acreditam da mesma forma. Aqui na nossa região, por exemplo, nós temos médicos também empregando esse sistema, cada um do seu modo, né, de uma maneira com que as equipes consigam desenvolver um protocolo legal e estão tendo resultado. No meu caso, recentemente eu peguei Covid-19 na forma moderada, tive dificuldade de encontrar um tratamento alternativo. Então o que aconteceu? Resolvi tratar em Mirassol mesmo, né? Fui guiado por médicos que pensam da mesma forma, da mesma maneira. Inclusive quero agradecer profundamente ao Dr. Cleiton Dutra Magalhães, que coordenou meu tratamento e tem desenvolvido um trabalho aqui com a gente do mesmo pensamento. Continue orando pelos nossos doentes, continue vigilante pelos cuidados de higiene e muito obrigado pela confiança aos pacientes, dos familiares. Estamos aqui para contribuir e esperamos que outros trabalhos sejam feitos demonstrando a eficácia dessas medicações, porque na prática elas resolvem muito. Muito obrigado, Mirassol. Um abraço.